Do ponto de vista das pesquisas, nós temos isso. Nós temos um aumento real das provocações à medida que eles avançam no desenvolvimento. Mas qual é o grande problema de quando a gente não trabalha com os limites da provocação ou não instrumentaliza os nossos alvos, né, da provocação? Essa provocação pode escalar. Ela pode escalar para algo mais grave, e aí a gente vai entrar agora num tipo de violência que tem sido pauta desde o começo do ano, quando houve uma alteração na lei, que é o bullying. E por que, que a gente escolheu? Isso já estava no nosso, né, nosso radar de falar. Porque desde que houve essa alteração, gente, da lei, primeiro eu quero dizer para vocês que lei anti-bullying, essa não é a primeira, tá? Essa é a terceira. Desde 2015, nós temos uma legislação que trabalha com a ideia de enfrentamento, de mitigação do bullying, mas com orientação para os estabelecimentos de ensino, para os clubes, as igrejas, as agremiações, todos os lugares onde há o encontro de pares, né? Para trabalhar sempre com a cultura de paz, com a prevenção, etc. e tal. A mudança radical que houve esse ano, que nós começamos o ano com essa mudança, foi que o bullying foi tipificado como crime. Então, ele passa a ser olhado, né, pelo Código Penal. E qual que é a diferença disso, Flávia? Se os meninos que cometem bullying ou que sofrem bullying, na grande maioria das vezes, continuam sendo menores, né? Qual que é a diferença disso? A diferença é que quando há a tipificação como um crime, quando há a inclusão no Código Penal, a forma de tratar é diferente, porque existe a possibilidade de retenção, existe a possibilidade de cumprimentos de penas, inclusive de prestação de serviço social, etc. e tal, diretamente pelo autor. Antes era a família só quem respondia, a família do autor. Agora, a depender do caso, há a possibilidade do próprio autor ter que sofrer as consequências. E aí a gente, né, que pesquisa o tema, fica com aquela situação assim, meio que dicotômica até, porque ao mesmo tempo que a gente sabe a necessidade de olhar esse fenômeno com a seriedade que ele tem, e muito da mudança da lei tem a ver com isso, para não haver mais por parte da sociedade nenhum tipo de pensamento de que bullying é mimimi. Então, se foi tipificado como crime, significa que é algo muito sério, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo que nós tínhamos nas legislações anteriores, que era um olhar muito mais didático para esse fenômeno, acabou ficando meio que diluído. E aí, desde o começo do ano, as escolas foram muito procuradas pelas famílias que começam a achar que também tudo é bullying. E querendo processar todas as famílias, processar a escola, porque tudo é bullying. E aí, assim, professor está fazendo bullying com meu filho, fulano está fazendo bullying com meu filho chegou em casa dizendo que tem alguém fazendo bullying com esse. Vocês vão ver que todos esses exemplos que eu dei têm equívocos teóricos. Se eu pedir ajuda, dificilmente eu serei alvo. Se aconteceu em pessoas que têm papéis sociais diferentes, que não são pares, não é bullying. Vejam que quando a gente não sabe, de fato, entender, né, não conhece o fenômeno, a gente corre o risco de achar que está tudo no mesmo balaio. Uma provocação pode virar bullying? Pode, mas necessariamente não é. Por isso a necessidade de instrumentalizar quem é alvo de provocação. Porque quanto mais passivo eu sou em relação à provocação, maior a probabilidade de eu me tornar um alvo de bullying, certo? Então, isso é importante a gente saber, né? Mas então vamos limpar o conceito, que eu acho que é fundamental que vocês saiam hoje sabendo exatamente o que é esse fenômeno. Para a gente considerar bullying, nós temos que considerar 5 características. Não é uma delas. Nós precisamos desse conjunto de 5 características para, de fato, a gente identificar o fenômeno, esse tipo específico de violência. Isso é importante a gente repetir, tá? É uma violência, sim. E é um tipo específico, por quê? Porque tem características específicas, diferente de um episódio pontual, né? Então, a primeira característica é que,
Para ser bullying, precisa acontecer entre pares. O que significa isso? Precisa acontecer em pessoas que têm o mesmo papel social. Então, entre estudantes, entre irmãos, entre primos, entre professores, né? Ah, mas e se for da gestão para professor é bullying? Não, é assédio. E se for professor com estudante é bullying? Não, é assédio. Vejam a diferença nos papéis sociais. Há uma hierarquia. Então, existe o assédio moral ascendente e o descendente, né? Da autoridade para o que tem menos, hierarquicamente dizendo, né? Inferior, e descendente quando é o contrário. Então, essa é uma característica, gente, que a gente fica triste, porque quando saiu a lei, a redação da lei não traz com clareza que precisa ser entre pares. Quer dizer, quando a gente não tem a descrição de uma lei, né, de um fenômeno, de algo tão importante, considerando uma das características mais importantes, que é entre pares, isso deu margem de dúvida para todas as famílias que saíram misturando todos os tipos de violência que acontecem, inclusive, entre o adulto e a criança ou o adolescente. Tá? Segunda característica, apesar de acontecer entre pares, existe um desequilíbrio de poder entre o alvo e o autor. Olha, eles são todos estudantes. Não importa se um está no sexto, no sétimo, não importa isso, tá? São estudantes. Mas o alvo, ele tem uma fragilidade psicológica que faz com que ele não peça ajuda. E o autor tem um radar. Ele consegue, no meio de 30, 40, ele consegue localizar exatamente aquela pessoa que não vai denunciá-lo, porque é uma pessoa que não pede ajuda. E esse desequilíbrio de poder que existe entre os dois é uma característica evidente. Então, quando o filho ou filha de vocês fala, estou sofrendo bullying, fiquem tranquilos, não é bullying, tá? Não é bullying. Pode estar passando por provocação, pode até ter sofrido um episódio de violência, sim. Eu não estou tirando a gravidade do fato, mas bullying não vai ser, porque ele já foi direto pedir ajuda. Tá claro isso, gente? Isso é fundamental que vocês saibam, tá? Terceira característica. Existe por parte do autor a intenção de ferir. Vocês sabem que às vezes acontece, né, entre crianças e adolescentes, até para eles serem populares numa roda ou num momento de conversa, eles falarem alguma coisa para o colega, ou para o irmão, ou para a irmã, que fere muito. E aí depois, quando eles se dão conta do quanto a pessoa ficou triste, magoada, chateada, ele fala, nossa, foi mal. Não sabia que você ia ficar tão chateada. A gente na escola escuta muito isso. Ai, não, foi mal. Eu não imaginava que ela fosse ficar tão triste. Né? Não imaginava que ele fosse ficar tão triste. Enfim, existem episódios em que o sujeito que causou a dor não tinha essa intenção. Mas não é o caso do autor de bullying. Ele tem a intenção, sim, de ferir. Ele se alimenta da dor do outro. Enquanto o alvo começa a sofrer em casa, né? No caso assim, de escola, ou quando ele vai se encontrar lá na festinha de aniversário com aquele primo, sabe, que é o autor de bullying dele, ele começa a sofrer por antecipação. Já começa a pensar, o que vai acontecer comigo? Será que vai pegar no meu pé? Será que vai fazer isso? Será que vai fazer aquilo? Por quê? Porque, de fato, não vai passar batido. O autor tem essa intenção, né? E aí, a quarta característica, e muito grave, não se trata de um episódio pontual. Existe o critério da repetição. A repetição com o mesmo sujeito, com o mesmo alvo. Porque quando há uma mudança de alvo, é o provocador. O provocador, ele vai mudando. À medida que ele vai encontrando espaço, ele vai mudando. O autor de bullying, ele identifica aquele que não vai denunciar e fica ali até que ele seja descoberto. Ele vai ficar ali durante muito tempo. E isso é muito triste, né, gente? Porque quando os adultos passam a saber do que está acontecendo, aquela criança ou aquele adolescente já está com uma ferida
sabe, aberta, né? Já está vivendo aquela situação já há muito tempo. E aí é impossível dizer que isso não vai impactar na vida deles. Vou mostrar para vocês já já, tá? Então a repetição é um fator importante da gente considerar. Não se trata de um episódio único. O episódio único pode ser de violência, sim, mas aí não vai se caracterizar como bullying. E por último, nós temos um ingrediente que também é muito doloroso, porque o bullying nunca vai acontecer só entre os dois sujeitos que estão diretamente envolvidos, alvo e autor. Sempre vai haver uma plateia. Sempre vai haver gente assistindo, ainda que não seja uma plateia grande. O autor de bullying, ele nunca anda sozinho. Ele sempre tem 2, 3, né, comparsas que estão junto com ele, que na maioria das vezes nem concorda muito com as coisas que ele faz, mas por que será que estamos juntos? Por quê? Tem medo de serem as próximas vítimas. Então, eu prefiro me aliar àquele que maltrata do que correr o risco de ser maltratado. Então, eu me alio. Não estou dizendo que eles sejam totalmente contrários ao que acontece, mas às vezes eles não têm tanta dessensibilidade, né, do que o autor, tá? Mas é preciso ter uma plateia. É interessante que às vezes acontece do autor entrar, por exemplo, no banheiro e não ter ninguém, tá só o alvo. Ele não vai maltratar. Mas se tiver mais uma pessoa, mais 2 pessoas, aí ele vai. Por quê? Porque ele precisa dessa plateia, né? No grupo a gente fala que a plateia é como se fosse o oxigênio do autor. O autor se alimenta da dor do alvo e da plateia que assiste ele maltratar, né? Muito triste tudo isso, né, gente? Então, essas são as características do bullying. Quando a gente tem, nos dias de hoje, né, o ingrediente do mundo virtual, aí nós temos inúmeras agressões virtuais. Mas nós temos o cyberbullying como uma delas. E aí, quando você compara esses dois fenômenos, existem características que são muito comuns e outras nem tanto. Por exemplo, o fator repetição, que é um dos fatores de caracterizar o bullying, ele não precisa estar presente no cyberbullying. Por quê? Porque a abrangência de uma postagem ela é tão grande que eu não preciso postar 2 vezes. Concordam comigo? Aquilo está na rede e tem um alcance infinitamente maior do que quando acontece no espaço físico. O que tem sido muito grave do bullying no espaço físico é que tem sempre alguém que vai filmar. E às vezes fazem transmissões simultâneas do que está acontecendo com alguém em termos de sofrimento e aquilo já está sendo colocado na rede. Então a repetição, ela não, necessariamente não, ela não é necessária no cyberbullying, tá? Como ela é no bullying como característica. A intenção de ferir também existe no autor de cyberbullying, mas é interessante a gente prestar atenção que as pessoas que, por exemplo, dão o like numa postagem, num meme, etc. e tal, nem sempre têm a intenção de ferir. Mas quando elas concordam a ponto de fazer um comentário, né, de curtir uma postagem, pronto. Pronto, já deu ainda mais força para esse autor, né? É importante a gente saber que, de novo, o alvo tem uma imagem frágil e que, claro, que no cyberbullying essa imagem é destruída, né? Ainda mais por conta da abrangência. Existe uma desigualdade de poder físico ou psicológico no bullying, mas no cyberbullying existe uma desigualdade de poder, às vezes, tecnológico. Porque, por exemplo, os autores de cyberbullying, eles sabem todos os caminhos da internet para fazer perfil falso, para fazer postagem em nome de outra pessoa, coisas que eu nem sei dizer, mas eles têm uma sofisticação em termos de conhecimento tecnológico muito maior, às vezes, do que o alvo, que não sabe se proteger, né? Também existe essa simetria, né, entre pares do bullying. Na internet, gente, é como se as relações todas fossem horizontais. Por isso é que existe tanto o risco, por exemplo, das crianças estarem conversando com adulto achando que estão conversando com alguém da própria idade, né? O risco da pedofilia. Por quê? Porque na internet você não sabe com quem está falando. Então, essa simetria que existe nesse espaço virtual também traz uma tensão, né, e um risco muito maior. E, claro, o público ampliado.
Então, comparando os dois fenômenos, a gente tem, naqueles que acontecem no ambiente virtual, ainda mais riscos. E que não é só o cyberbullying, porque, veja, quando a gente fala em agressões virtuais, nós temos um cardápio variado, muito variado. E aí, qual que é a nossa angústia? Que, infelizmente, vocês todos e todas que estão aqui sabem que antes dos 2 anos de idade a gente não deve deixar a criança ficar com tela nenhuma. Depois disso, precisa ter um controle de 1, 2 horas com monitoria. Mas quando a gente vai ver na real, isso não acontece. E as crianças, desde muito cedo, elas têm acesso a esse mundo virtual. Elas têm acesso, inclusive têm perfis, mesmo tendo lei dizendo que antes dos 12 ou dos 14 anos não pode, é proibido ter perfil. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso está aí. E aí eu gosto de puxar a orelha da família. Porque isso tem que ser responsabilidade, tem que ser repensado pela família. Cada vez mais a gente tem acompanhado as pesquisas e os prejuízos que essa intensidade dessa vida nas redes sociais tem gerado nas gerações, tem gerado nas crianças e nos adolescentes. Não sei se vocês já leram, mas coloca aí no radar para vocês lerem A Geração Ansiosa, né? É o livro do momento, mas o que me impressionou muito nesse livro, de um psicólogo social, é o quê? Que ele tem muitos dados de pesquisa e mostra a correlação entre os anos em que a intensidade, né, de interações nas redes sociais aumenta, o índice de depressão, ansiedade, tentativas de suicídio, aumenta de forma gigantesca. Gigantesca. Não é uma relação direta, mas a correlação é comprovada. São muitas pesquisas mostrando isso. Por quê? Sobretudo com os adolescentes. Porque os adolescentes, eles precisam de uma afirmação positiva sobre a própria imagem. A adolescência é aquela coisa assim, consolidação de valores, consolidação de quem eu sou. E a devolutiva do olhar do outro é absolutamente importante, sobretudo do outro que é um igual. E aí, quando esse adolescente vai para as redes sociais e tem a sua imagem rebaixada pelos seus pares, e isso se amplia, né, para um universo que você não tem controle, pronto, tá aí, né? Então, não dá para a gente achar que é bobagem, não dá para a gente fechar os olhos para as outras agressões virtuais que estão aí soltas, né? Inclusive seríssimas, como é o caso da pedofilia, né? E que está aí, todo momento a gente ouve. Né? Então, num país em que não há uma regulação da internet, como é o nosso caso, os nossos filhos e filhas, eles ficam numa situação muito mais vulnerável e de risco do que em outros lugares. Né? Não é à toa que essa discussão tem sido tão intensa de proibição de celular, etc. e tal. É porque, de fato, as pesquisas têm apontado para um prejuízo muito grande da saúde mental, sobretudo dos adolescentes. Tá? Mas não vamos invalidar que para a criança também, claro. Né? Mas é porque a adolescência tem essas características. E aí vamos falar um pouquinho sobre quem são essas pessoas, quais as características desses que são diretamente envolvidos no caso do bullying, tá, gente? Então vamos falar primeiro desse autor. E é interessante que quando a gente está falando com família, a preocupação das famílias, em geral, é sempre se o filho ou a filha pode, né, ser vítima de uma situação como essa, pode se tornar alvo. E eu gosto de chamar a atenção que a gente também precisa se preocupar se o nosso filho ou nossa filha não tem características de autores. Isso é muito importante, gente. É muito doloroso para um pai e para uma mãe aceitar que o filho ou a filha seja responsável por tanta dor de outra pessoa. Mas negar fatos, o que a maioria das vezes acontece, quem trabalha em escola sabe disso, o quanto que há negação por parte da família, né? Sobretudo quando é a família dos autores. Quem são esses autores? São sujeitos que a gente costuma dizer que são sujeitos que têm uma hierarquia de valores invertida. Por quê? Porque ao invés de estar
nos primeiros lugares. Lembra lá no primeiro encontro, personalidade ética, a força dos valores para regular as nossas ações? Lembram-se disso, quem veio no primeiro? Então, esse sujeito autor, o que regula as ações dele são valores como o poder, como a força, como a violência, e não como o respeito, a justiça, a solidariedade. Por isso essa hierarquia invertida de valores. São sujeitos que se desengajam moralmente muito facilmente. Então, eles querem justificar que o alvo merece ser tratado daquela forma. Ah, mas também olha lá a cara dele. Ah, mas também olha a roupa que ele usa. Ah, mas também olha a cara. Olha o corpo, olha não sei o quê. Eles querem justificar. Isso chama-se desengajamento moral. Eles vão desumanizando o seu alvo para que haja a compreensão de quem está assistindo de que aquilo é justificável, né? Ou seja, o autor é alguém que carece de sensibilidade moral. Ele não se comove com a dor do outro, muito pelo contrário, ele se alimenta dessa dor. Agora, é importante também a gente saber que é um sujeito que se utiliza dessas estratégias para compensar dores que ele sente. A grande maioria tem experiências de violência. E eu não digo que sejam experiências de violência na família, mas experiências de violências diversas. E a compensação dessas dores se dá subjugando outra pessoa. Então, não raro acontece de o autor ser alvo num espaço e autor em outro espaço, tá? De mudar esses papéis para essa compensação. E aí, quando a gente fica sabendo dessa característica, a gente fala o seguinte: adianta só punir o autor? Não. Por isso a preocupação com a modificação da lei. Porque aí a gente passa a olhar esse autor como alguém que merece só a punição da lei. Mas é uma pessoa que merece o cuidado, merece apoio psicológico, às vezes, a depender da gravidade, até psiquiátrico, mas precisa de ajuda. Precisa de ajuda. A gente fica muito triste quando acontecem casos na escola e as famílias se voltam contra a escola exigindo a expulsão. Isso para nós da educação, sabe, é muito triste, porque é olhar para um lugar que precisa ter a formação como seu princípio maior e olhar para esse lugar como sendo um lugar só de punição. Quando isso reverbera, então, né, quando eu estou me lembrando daquele episódio de filha de uma atriz, e aí isso ganha uma escala maior, tal, e mídia, etc e tal, e aí, assim, esse autor, ele vai sendo colocado como alguém que só merece punição. Não, precisa de ajuda, tá? Precisa de ajuda, assim como o alvo também precisa. Bom, e aí falando no alvo, né? O alvo é alguém também que precisa de muita ajuda, por quê? Porque ele não tem representações de si de valor positivo. É alguém que tem uma autoimagem rebaixada. E por se sentir dessa forma, né, menos valor, acaba que inconscientemente esse alvo consente. Por isso o perigo. Ao consentir, ao concordar com o tipo de tratamento que o autor faz, ele não pede ajuda. Porque em alguns momentos ele se acha merecedor daquilo que está acontecendo com ele. Exatamente por ter uma imagem de si muito rebaixada, muito fragilizada. Quer dizer, precisa de ajuda? Claro. É alguém que precisa reconstruir a própria imagem, né? Precisa encontrar todos os aspectos positivos que todos nós temos e fortalecê-los, né? Para que isso seja passível de enfrentamento de toda e qualquer dor. Então, o alvo tem essa característica. E isso, por si só, é um grande diferencial, tá? Porque se há um consentimento inconsciente, há também essa postura de não pedir ajuda. Quer dizer, então, quem trabalha nessa área, presta atenção nos sintomas e vai cutucando, vai cutucando até ouvir alguma coisa. Caso contrário, a gente acaba não percebendo, né? Mas nós temos um terceiro elemento para que esse fenômeno se constitua como bullying, que é a plateia, que são os espectadores. Né? E na maioria das vezes a gente fala, mas por que eles assistem e não pedem ajuda, e não denunciam, e não chamam
um adulto não conta nada. A lógica é a mesma daqueles 2 comparsas, 3 comparsas do autor. Grande maioria das vezes, quem faz parte da plateia responde para a gente: eu não, vai sobrar para mim. Eu não, eu tenho medo de ser a próxima vítima. Na grande maioria das vezes. E aí, numa situação, por exemplo, de escola, nós, escola, sabemos que é nesse lugar da plateia que a gente consegue melhores resultados. De sensibilizar os espectadores. Porque alvo e autor, só a escola não dá conta. Precisamos de profissionais da área da psicologia e, às vezes, outras áreas para apoiarem. Mas a plateia, sim. E a família pode ajudar muito nisso. A gente tem tido pouco tempo para sensibilizar os nossos filhos com a dor da humanidade, sabe? E é isso que a gente precisa resgatar. A gente precisa resgatar algumas conversas, alguns momentos de reflexão com os nossos filhos que traga à tona o sofrimento que muitas pessoas têm. Independente do conteúdo do sofrimento. Mas a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos aguçar a empatia, sabe? Dos nossos filhos e filhas. A gente precisa aguçar a indignação. A indignação é o sentimento que nas pesquisas de bullying mostra que é a vacina. Quando a gente aguça a indignação dos espectadores, eles não aceitam mais assistir o sofrimento de alguém e ficarem calados. Ainda que eles não consigam intervir diretamente, sai daqui, né? Não faz isso com ele, eles vão no adulto e denunciam. Então, a indignação é algo que precisa fazer parte da nossa vida. Porque tem tanta tragédia na televisão, naquilo que as nossas crianças e adolescentes consomem, filmes, programas, é tanta violência que isso vai sendo naturalizado. A gente vem normalizado as violências na sociedade. E a gente precisa sair desse lugar. Precisamos sair desse lugar para ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes a construírem a indignação como uma ferramenta psicológica necessária de combater esses episódios de violência. Concordam comigo, gente? Se a gente não se indigna, a gente não reage, né? E é duro, porque num país em que a impunidade persiste, a gente vai se acomodando. E aí é difícil mesmo você ter a indignação à flor da pele, né? Eu procuro sempre alimentar a minha, mas eu convivo com uma dor constante, porque é muita injustiça que a gente vê a todo momento, né? Bom, olhando então para esses 3 vetores, né, do bullying, vou trazer para vocês agora alguns dados de pesquisa que são muito impressionantes, né? Porque não existe ninguém que saia ileso de uma situação de sofrimento tão grande como é essa dos episódios de bullying. Ninguém sai ganhando. E aí vocês vão ver o que as pesquisas trazem, tá? Então, de acordo com esses pesquisadores, o que a gente tem? Primeiro, que tanto o autor como o alvo, como a plateia, como os espectadores, vivem contextos que são absolutamente desfavoráveis para o desenvolvimento moral. Claro, um precisa do sofrimento de alguém, o outro tem uma imagem rebaixada de si, e esse também tem. E os espectadores vão se acostumando com o sofrimento e não interferem. Quer dizer, isso para o desenvolvimento moral, para o desenvolvimento da autonomia que a gente falou no primeiro encontro, que é o quê? Eu saber fazer escolhas que sejam boas para mim e para o coletivo, isso é terrível. Porque é o universo do cada um por si, né? Então, quando a gente olha para as consequências para o mundo do autor, nós temos, de imediato, nós temos um sujeito que tem uma empatia absolutamente baixa, né? Às vezes inexistente. Não existe um sentimento que é regulador das nossas ações, que é o sentimento de culpa, né? A culpa e a vergonha são reguladores morais. Quando eu não tenho culpa pelo que eu faço, ou não sinto vergonha de quem eu sou, esse sujeito que precisa do sofrimento de alguém, puxa, eu tenho um exemplo da pior espécie de ser humano que possa existir, né? Em termos morais que eu estou dizendo, tá? Poucas habilidades sociais, claro, né? Pouco interesse para os estudos. E aí, numa projeção, que isso é que é grave, gente. Não é algo que acaba quando eles saem da escola. Não é isso, né? No futuro, os autores têm uma probabilidade muito maior de se envolver com delitos.
de se envolver com drogas, né, com criminalidade, álcool e todos os outros tipos de droga, tá? Por quê? Porque isso vai sendo normalizado na vida, né? Quando a gente olha para as consequências na vida do alvo, claro, é um sujeito que tem esse sentimento de insegurança ampliado, óbvio, né? Tem também a possibilidade, porque os alvos, gente, eles não são sujeitos que têm muitos amigos e amigas, sabe? Às vezes eles têm um, dois, e a tendência é quase que não ter, né? Quase não ter ninguém para ajudá-los nesse sentido. Sofre sintomas de ansiedade, problemas com sono, pânico, tristeza, e aí começa a recusa de querer vir para a escola. Claro, a escola é o lugar do perigo, na maioria das vezes, né? Ou o clube, ou seja, qual for o espaço em que esse sujeito esteja sofrendo esse tipo de violência, tá? E aí, quando a gente faz uma projeção de futuro, como adulto, esses pesquisadores trazem que será um adulto que tem uma imagem rebaixada, uma baixa estima, com tendências, claro, depressivas. E o espectador, Flávio, tem consequência? Tem. Tem por quê? Quando ele está assistindo essas cenas, no começo ele começa a sentir culpa de não fazer nada, de ter medo. Só que à medida que isso vai se repetindo, ele vai se acostumando. E aí, gente, vai se dessensibilizando. Esse é um problema muito sério. E aí a gente está tornando a sociedade cada vez mais desumanizada. Por quê? Porque a grande maioria, em termos quantitativos mesmo, é de espectador, é de gente que assiste. E quando essas pessoas que assistem se acostumam com o sofrimento a ponto de eu nem ter minha consciência pesada de que eu não fiz nada, chama-se normalizar a violência, né? Então isso é muito sério. Tudo é muito sério. Mas não fica só nisso, tá? Outras pesquisas também trazem as consequências, sobretudo da problemas de saúde, né, para o alvo, saúde mental, medo, retraimento, tristeza, e para o autor, a utilização de substâncias ilícitas. Mas o que eu mais, assim, de fato, fico chocada é com essa pesquisa, porque essa é uma pesquisa longitudinal. Essa é uma pesquisa que acompanhou por 50 anos sujeitos de pesquisa. Então, imaginem uma amostra de 18, quase 18 mil participantes. Desses 18 mil participantes, quase 8 mil tinham sofrido bullying na infância ou na adolescência, né? E é exatamente nessa amostra que os pesquisadores vão se debruçar. Então, o que eles fizeram? Eles avaliaram essas pessoas aos 25 anos e 50 anos, avaliaram o sofrimento psicológico dessas pessoas. E aos 45 anos, eles avaliaram a existência das doenças mentais, tá? Nesses sujeitos que tinham passado por essa situação na infância ou na adolescência. E aí, o que eles encontraram? E comprovaram, gente, isso é que é mais triste, né? As consequências perduraram, tá? 50% mais de sofrimento, tanto aos 23 como aos 50 anos de idade. Então não dá mais para a gente aceitar alguém dizer assim, isso é mimimi, porque no meu tempo eu passei por isso e eu sobrevivi. A gente ouve muito isso. A gente ouve muito isso. E aí a gente pergunta assim, a que preço? Quanto sofrimento você teve que lidar? Agora, conhecendo essas pesquisas, você se reconhece com essas situações? Porque é bem isso. Não adianta a gente querer que não era, que era fácil. Nossa, eu estou estragando tua filmagem, não estou? Eu esqueci, fiquei ali pertinho. Então, não dá para a gente banalizar isso, tá? Não dá para a gente ouvir isso de pessoas que de fato sofreram, mas que acham que é mimimi. Não dá. As consequências estão aí. Mas não fica só nisso. Aos 45 anos, a incidência de depressão e tendências suicidas e dependência de álcool era 2 vezes maior no público que tinha sofrido bullying. E aí, gente, aos 50 anos, outros problemas foram encontrados. O que os pesquisadores encontraram? Uma qualidade de vida mais comprometida, uma dificuldade de manter relações sociais, né? Às vezes, desemprego, dificuldades financeiras. Quer dizer, outros danos foram encontrados aos 50 anos de idade.
Quer dizer, o sofrimento é pro resto da vida. Eu me lembro de tem coisas que a gente ouve, né, de meninos que foram alvo de bullying, que são sempre muito tristes. Mas uma que me chocou muito foi a reportagem que foi feita com um rapaz que, depois de sofrer muito, ele reagiu. E eu não sei se vocês vão se lembrar, mas isso viralizou na televisão, que quando ele reage, ele era um australiano muito grande, ele pega o autor de bullying, que era muito mirradinho, e ele pega e não um saco de batata e joga no chão. Isso viralizou. Esse menino australiano, que era bem fortão e era o alvo, ele ganhou um ibope absurdo. Ele foi assim, ele recebeu mensagens do mundo inteiro, se solidarizando com o fato dele ter finalmente reagido. Com alta violência, porque a cena você fala, nossa, quebrou o menino em dois, né? Mas aí a gente foi ouvir depois a reportagem, a entrevista que foi feita só com o alvo, a entrevista que foi feita com o autor. E na entrevista com o autor, eu ouvi uma coisa que me marcou para o resto da vida. Porque no finalzinho da entrevista, o repórter fala assim para ele: e qual é a mensagem que você quer mandar para crianças, adolescentes que possam estar sofrendo o que você sofreu? E aí ele fala assim: aguenta firme, porque logo a escola acaba. Ai, gente, aquilo me matou por dentro. Sabe? Porque eu falei, a gente que é da educação, porque assim, parece que a escola é a causadora do bullying. Não é. Não é. E como se trata de um fenômeno que é velado, sobretudo aos olhos de adulto, né? Que não vai acontecer, lógico, às vistas da direção da escola ou dos professores, né? Acontece sempre, quem assiste é quem? Um par. Então, a fala dele foi muito impactante, né? Porque a gente precisa construir memórias muito positivas desse período da vida da gente, né? E quem passa por essa situação, tá aí o resultado, tá? Mas existem também pesquisas que mostram os dados de impacto nos espectadores. Flávia, você já falou da questão da culpa, mas tem mais do que isso? Tem. Tem. Veja essa pesquisa na Universidade de Montreal. Eles avaliaram quase 4.000 adolescentes de 12 a 15 anos, né, que foram testemunhas de violência entre pares. E aí, 2 anos depois, o que eles encontraram? Que havia um risco muito mais alto desses jovens apresentarem comportamento antissocial, sofrimento emocional e problemas acadêmicos. E aí eles dividiram, porque eles encontraram o quê, gente? Eles encontraram que havia uma diferença entre quem tinha sido testemunha de violência mais grave daqueles que foram testemunhas de violência considerada menos grave, se é que a gente pode, né, mensurar dessa forma. Os de mais grave, muito mais associados ao uso de drogas e à delinquência, de assistir. E aqueles que assistiam casos de violência não tão graves assim, apresentaram maior tendência ao uso de drogas, ansiedade, sintomas depressivos e reduções no envolvimento escolar. De novo, não é bom para ninguém. Ninguém sai ganhando com isso, tá? Bom, quais são os novos complicadores, meus amigos e amigas? Vivemos um momento histórico em que as violências estruturais passaram a ser conteúdo até das provocações. Então, não raro, eles acham que eles podem brincar com a cor da pele, o tipo de cabelo, né? E aí a gente não está falando mais de provocação, a gente está falando de crime. Aí nós estamos falando do quê? De racismo. Assim como a intolerância religiosa, né? Todos os tipos de preconceitos, as intolerâncias com as pessoas com deficiência. Lá atrás, gente, bem lá atrás, as pessoas com deficiência eram meio que blindadas desse tipo de sofrimento. Agora a gente tem pesquisa, vou mostrar para vocês, que elas são suscetíveis em muitas vezes mais de serem alvo do que aquelas que têm um funcionamento considerado como normal. Né? Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que esses complicadores, eles trazem para nós o alerta de que essas situações necessariamente não são bullying, mas podem se tornar bullying. Então, eu posso ter episódios de bullying incrementados por outras violências, por exemplo, como o racismo. Tá? Bom, essa é a pesquisa. Vejam que
Os meninos com transtorno de espectro autista têm 7 vezes mais chance de serem alvos. E aí vem outras situações. Olha, dificuldade da fala 5 vezes, dificuldades de conduta 3 vezes, né? E por aí vai. Ou seja, um público que durante muito tempo era meio que blindado. Sabe aquela coisa assim de café com leite? Não, com esse a gente não vai mexer? Agora não. E isso é terrível. Eu falo que a nossa espécie não deu certo. Porque nós estamos vivendo um momento de total apatia em relação à dor do outro. Ausência de empatia. Não há uma comoção em relação a algo que não me pertence diretamente. E é interessante que, às vezes, as mesmas pessoas que não se comovem com a dor de quem está do lado, são pessoas que, por exemplo, fazem doações para o Médicos Sem Fronteiras. É tão interessante isso, né? Como é que a gente consegue ser solidário com pessoas que a gente não conhece e não mostra nenhuma empatia com quem está sofrendo do seu lado? Essas conversas a gente precisa ter com os nossos filhos. Se a gente deseja que os nossos filhos e filhas sejam seres humanos, humanizados, a gente não pode poupá-los desse tipo de conversa. Não dá. Não dá. Sabe? Sobretudo se houver qualquer indício de que eles ou elas tenham participado, ainda que indiretamente, de algum episódio que magoou, entristeceu, machucou alguém. Esse é o momento que pai e mãe precisa falar: opa, parou. Às vezes não é isso que a gente encontra. Às vezes a gente encontra famílias que querem justificar atitudes que são injustificadas. E isso eu falo que é entrar em negação. É entrar em negação. A escola, quando chama, não é para tratar a família como adversário. É para aliar forças da gente encontrar soluções que sejam justas para todas as partes. Mas nem sempre a gente encontra essa resposta, né, Patrícia? Infelizmente. Dá até para entender, no primeiro momento, esse sentimento de negação, porque é duro mesmo para pai e mãe ouvir que o seu filho magoou, rebaixou, né? É duro. Mas se a escola está chamando, vamos unir esforços e ajudar essa criança ou esse adolescente, tá? Bom, é importante a gente saber que se existem pesquisas mostrando o prejuízo, também existem pesquisas mostrando que a ajuda dos pares, ela é real e ela salva. E aí nós estamos falando de algo que para o Bandeirantes já não é mais novidade. Então nós estamos falando, por exemplo, de sistemas de apoio entre iguais, SAIs. Existem pesquisas mostrando que esses apoios que são oferecidos pelos próprios pares têm sido a tábua de salvação em muitos contextos. Então, dentro desse sistema de apoios entre iguais, a gente tem diferentes procedimentos, né? Aqui no Brasil, a gente avançou muito nos últimos anos com essa fatia, equipes de ajuda. Mas existem os cybermentores, existem os alunos tutores, alunos mediadores. Aqui no Brasil, as equipes de ajuda têm ganho cada vez mais espaço. O Bandeirantes foi uma das primeiras escolas a ter as suas equipes de ajuda. Ah, mas são as equipes de ajuda que resolvem casos de bullying? Claro que não. Claro que não. Um episódio de bullying não pode ser tratado por adolescentes. Mas são eles que ficam sabendo, na grande maioria das vezes. São eles que podem trazer a denúncia para o professor tutor. Toda equipe de ajuda tem o professor tutor, que faz reuniões, que faz orientação. Esses estudantes, para compor a equipe de ajuda, eles são formados. Eles têm X horas de formação, formações iniciais, para poder ter uma linguagem adequada, para poder identificar aquilo que é brincadeira e aquilo que não é brincadeira. Enfim, para poder apoiar meninos e meninas que se sentem excluídos na hora do recreio, identificar aqueles que ficam isolados, porque existem sinais que as equipes de ajuda conseguem perceber. Aquelas crianças que ficam perdidas na hora do intervalo, aquelas crianças que ficam próximas de adultos, sabe? O adulto que está olhando o pátio, o adulto que às vezes está fazendo a limpeza. Tem criança e tem adolescente que na hora do intervalo se aproxima dos adultos, de medo do que vai acontecer. Esses são sinais que as equipes de ajuda conseguem identificar
e, claro, trazer, né, para a escola poder tratar. Eu acabei de ganhar um mimo. Olha, as equipes de ajuda da escola, vou ler até o bilhetinho. Muito obrigada por sempre se preocuparem e cuidarem da gente. Eles fizeram para os professores. Saibam que sempre que precisarem, estamos aqui para retribuir o apoio. Equipe de ajuda. Olha que coisa mais linda. Amei. Amei de paixão. Então, só para vocês saberem que a gente tem isso aqui, e já há muito tempo, não é coisa nova, tá? Ah, então lugar que tem equipe de ajuda nunca vai acontecer episódio de bullying. Claro que não, né, gente? O bullying existe em todas as escolas. Se vocês um dia resolverem, vou sair do Bandeirantes, e chegarem numa escola e a escola afirmar que não tem bullying, fuja, tá? Fuja porque a escola está mentindo. A pergunta é, o que vocês fazem quando acontece? Essa é a pergunta certa. E não se existe. Porque existir vai existir, tá? Vai existir porque nós estamos falando de um fenômeno social, de um fenômeno que acontece entre pares. A escola é o lugar do encontro desses pares, certo? Então, não tem como a gente afirmar que isso não vai acontecer.